Tenho nojo de gente como você. A frase atravessou o restaurante como um tapa. Talheres pararam no ar, conversas morreram no meio da frase e até a música ambiente pareceu baixar o volume. A garçonete, uma mulher negra, ficou imóvel por um segundo. Não por medo, mas porque aquela agressão não era só contra ela, era contra algo muito maior. Algo que ela vinha tentando ensinar todos os dias para a pessoa mais importante da sua vida. A cliente rica já tinha reclamado do ponto da carne uma vez. Depois reclamou de novo. A garçonete pediu desculpas, levou o prato, voltou, tentou resolver. Fez tudo como mandava o manual. Tudo como mandava o medo de perder o emprego. Mas na terceira vez, a reclamação veio acompanhada de desprezo, de ódio, de algo que não tinha nada a ver com comida. Gente como eu, a garçonete respondeu com a voz firme. Gente negra, você quer dizer? O choque foi imediato. Não era comum alguém responder. Muito menos alguém que usava avental e dependia daquele salário para pagar as contas. O que a cliente não sabia é que na mesa ao lado estava sentada a filha da garçonete. Uma menina que crescia ouvindo da mãe que dignidade não se negocia, que respeito não se pede de joelhos e que silêncio, às vezes, ensina a aceitar o inaceitável. A garçonete podia perder o emprego, sabia disso, mas também sabia que, se ficasse calada, perderia algo muito maior diante da filha. E naquele instante ela precisou escolher que lição deixaria como herança. Antes de continuar essa história, me conta uma coisa. De que cidade você está assistindo agora? Eu sempre leio todos os comentários e já se inscreve no canal, porque aqui a gente conta histórias que doem, ensinam e ficam na cabeça por muito tempo. Agora respira fundo, porque a decisão dessa garçonete mudou tudo dentro daquele restaurante. A garçonete respirou fundo antes de continuar o atendimento. Por dentro, o coração batia forte. Ela conhecia bem aquele restaurante, sabia como funcionavam as regras invisíveis. Cliente sempre tem razão, funcionário sempre engole seco. Já tinha visto colegas serem demitidos por muito menos. Mesmo assim, algo tinha mudado dentro dela naquele instante. Ela olhou discretamente para a mesa ao lado. A filha fingia mexer no celular, mas estava atenta a tudo. A menina conhecia aquele olhar da mãe, o olhar de quem está cansada de engolir o mundo. A garçonete sempre dizia, nunca deixe ninguém te diminuir. Agora era hora de provar com atitudes. O gerente se aproximava de longe, percebendo o clima estranho. Outros clientes cochichavam. Alguns desviavam o olhar, outros observavam com curiosidade desconfortável. A cliente rica cruzou os braços, confiante, como quem nunca foi contrariada. Para ela, aquilo era só mais um espetáculo onde sairia vencedora. A garçonete decidiu manter a postura profissional, mas sem se apagar. Disse com calma que o restaurante faria outro prato, mas que não aceitaria ofensas pessoais. A cliente riu com desprezo. Você devia agradecer por estar trabalhando aqui, retrucou. Foi ali que a linha foi cruzada de vez. A garçonete sentiu o peso da decisão. Sabia que cada palavra a partir dali teria consequências, mas também sabia que a filha nunca esqueceria aquela cena. E você, no lugar dela, teria ficado em silêncio ou teria se posicionado mesmo correndo riscos? A cliente se inclinou sobre a mesa, falando mais alto, como se quisesse plateia. Vocês se fazem de vítima, mas erram tudo, disse, olhando de cima a baixo. O comentário não era mais sobre o prato. Era sobre quem a garçonete era. Algumas pessoas no restaurante começaram a se remexer, visivelmente constrangidas. A garçonete sentiu o rosto esquentar, mas manteve a voz firme. Eu errei o ponto da carne? Posso corrigir, mas não aceito ser tratada com nojo. A palavra ficou no ar. A filha levantou os olhos do celular, orgulhosa e assustada ao mesmo tempo. Aquela era a mãe que ela conhecia em casa. O gerente chegou e tentou amenizar, pedindo que ambas se acalmassem.
A cliente virou para ele e disse: ou ela ou eu. Um ultimato clássico. O tipo de situação que normalmente termina com o funcionário pedindo desculpas, mesmo sem culpa. Todos aguardavam esse desfecho. A garçonete olhou para o gerente e falou algo que não estava no roteiro. Eu preciso trabalhar, mas também preciso ser respeitada. O silêncio foi pesado. Alguns clientes assentiram discretamente. Outros continuaram calados, evitando se envolver. A cliente bufou indignada. Isso é falta de educação. Mas naquele momento já não estava tão segura. O restaurante inteiro parecia observar. A pergunta agora era: o gerente escolheria o dinheiro ou a dignidade? E até onde aquela mulher iria para dar o exemplo à filha? O gerente pediu para a garçonete ir até a cozinha, por 1 minuto. Não era um convite, era uma tentativa de tirá-la de cena. No caminho, ela sentiu as pernas bambas, pensou no aluguel, nas contas, no uniforme que vestia. Pensou também na filha, sentada ali fora, vendo tudo. Voltar atrás agora seria ensinar exatamente o contrário do que pregava. Na cozinha, o gerente falou baixo, tenso. Disse que a cliente era influente, que poderia fazer uma reclamação séria. Você sabe como isso funciona, murmurou. A garçonete respondeu com calma surpreendente. Eu sei, mas também sei o que minha filha está aprendendo lá fora. Ele não soube responder. Quando voltaram ao salão, a cliente já falava alto, dizendo que aquele lugar estava decadente. A filha da garçonete agora olhava abertamente, sem disfarçar. A mãe percebeu e sentiu um nó na garganta. Não dava mais para recuar. A lição já estava em andamento. A garçonete então disse, olhando nos olhos da cliente: minha filha está ali, e eu ensino ela a não aceitar racismo calada. A palavra caiu como uma bomba. Algumas pessoas se mexeram nas cadeiras. Um homem, em outra mesa, balançou a cabeça em concordância. A cliente tentou rir, mas a risada saiu nervosa. Agora tudo é racismo? A garçonete respondeu. Quando alguém diz que tem nojo de gente como eu, é sim. O ambiente estava carregado e alguém finalmente decidiu se levantar para falar. Uma mulher de outra mesa se levantou devagar. Disse que tinha visto tudo desde o início e que a reclamação nunca foi sobre a carne. Foi sobre poder, falou. Em seguida, um homem completou que se sentia envergonhado de jantar ali, assistindo aquilo em silêncio. A cliente rica começou a perder o controle da narrativa. O gerente percebeu que a situação tinha saído do eixo tradicional. Não era mais uma funcionária contra uma cliente. Era o restaurante inteiro sendo colocado diante de um espelho. Ele pediu desculpas publicamente à garçonete e afirmou que não toleraria ofensas. A cliente ficou vermelha, indignada. A filha da garçonete se levantou e caminhou até a mãe. Segurou sua mão com força. Não disse nada, mas o gesto falou por si. Alguns clientes aplaudiram discretamente. Outros tiraram o celular do bolso. A cena já estava registrada. A cliente pagou a conta às pressas, reclamando que nunca mais voltaria. Ao sair, ainda lançou um olhar de desprezo. Mas agora ele parecia pequeno. A garçonete sentiu o peso do momento. Sabia que aquilo poderia custar caro no dia seguinte. Quando o salão começou a se acalmar, o gerente se aproximou da garçonete e disse que precisava conversar depois do expediente. A incerteza voltou a apertar o peito. Ela tinha defendido sua dignidade. Agora, precisava lidar com as consequências. E nem todas seriam óbvias. Depois do expediente, a garçonete sentou na sala pequena ao lado do gerente. O silêncio parecia mais pesado do que qualquer grito. Ele respirou fundo e disse que o restaurante já tinha recebido reclamações daquela cliente antes. Mas hoje foi diferente, confessou. Hoje todo mundo viu. Aquela frase mudou tudo. Ele contou que alguns clientes haviam mandado mensagens elogiando a postura dela e criticando o comportamento da mulher rica. Disse também que a cena tinha sido gravada e já circulava em grupos locais. Se eu te mandasse embora, o erro seria meu, concluiu.
A garçonete sentiu as pernas fraquejarem, agora de alívio. Em casa, a filha abraçou a mãe forte. Você foi corajosa, disse. Não falou de racismo, de emprego ou de dinheiro. Falou de orgulho, e aquilo valeu mais do que qualquer gorjeta ou salário. No dia seguinte, a garçonete voltou ao trabalho de cabeça erguida. Sabia que nem sempre a história termina assim, mas também sabia que naquela noite ensinou à filha que dignidade não se negocia, mesmo quando o medo grita. E agora eu te pergunto, você acha que ela fez certo em se posicionar, mesmo correndo o risco de perder o emprego? Ou teria sido melhor ficar em silêncio? Quero muito saber sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias como essa, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum vídeo.